Bom dia, galerinha do YouTube. Vamos lá para mais uma videoaula na execução de reboco, né, massa única. Vamos hoje rebocar essas duas paredes aqui e eu vou apresentar para vocês todo o passo a passo. Estamos aqui num trabalho de execução de reboco no primeiro andar da obra. Aqui, ó, vocês podem observar, as paredes já foram rebocadas. Aqui está um pouco escuro, aí não fica show perfeito para filmagem. Eu vou filmar a área ali externa que o jardim de inverno facilita para visualizar. E aqui o meu pedreiro topado, Severino Bill, vai mostrar para vocês a qualidade do reboco dele. Ele vai apoiar a régua na parede, ó. Vejam que o objetivo, né, é regularizar, ó. Então, ó, régua encostando filé nas duas diagonais, ó. Na vertical, na horizontal, ó. Vocês percebem que um acabamento também excelente. A gente passa a bucha. E não adianta só bater a régua não, né? Tem que estar no prumo também. Então o Bill aqui agora vai mostrar o prumo. Antes disso, ó, vejam um acabamento. Aqui o prumo do reboco. Ó. Deixa o prumo parar. Olha lá, quase encostando. Ele encosta o prumo em cima. Isso no meio da parede, gente. Ó, quase encostando. Vou colocar mais pra lá. Ó, prumo perfeito. Deixa eu aproximar aqui, ó, para que vocês possam visualizar. Quase encostando. Um cabelinho de sapo. Então, se deu prumo e deu régua, não tem discussão, né? A parede está em excelente estado. E eu vou ensinar vocês hoje a deixar a parede de vocês pelo menos nessa condição aqui, que já é uma condição satisfatória, né? Já está dentro dos padrões aí estipulados pelas normas técnicas, né, de execução de revestimento argamassado, tá? A espessura ficou uma espessura coerente, ó. Um dedo, 1,5 cm para ambiente interno. Ficou uma espessura satisfatória, né? A gente não teve aqui um desperdício. Vejam que pegou 1,5 de cima a baixo, ó. Não tivemos aqui desperdício de material porque as paredes estão no prumo, tá? Então ficou um resultado satisfatório. Tá faltando ali concluir as caixinhas elétricas que a gente vai chumbar hoje. A gente fez essa parede ontem. E aqui o quadro. Lembrando que aqui é um kitnet, né? Então um quadro de 8 disjuntores é mais do que o suficiente, tá? Aqui uma saída por baixo para alimentar o circuito de tomadas de uso geral, e saindo ali 3 por cima para o circuito de iluminação, chuveiro elétrico e tomadas da cozinha. Ok? Então vão acompanhando aí o passo a passo que a gente vai apresentar para vocês com o máximo de detalhe possível. Aqui ele está dando acabamento na parede, já uma parede dando um retoque, ó. A gente desempola, né, com a desempenadeira de madeira e bastante água, porque a umidade ela é necessária para criar aquela nata de cimento para dar o acabamento. Depois a gente aguarda curar um pouquinho e vem com a bucha. Aí a bucha dá o acabamento final. Então a parede fica numa condição excelente para pintura. Então aqui a gente lixa a parede depois, né? 30 dias de cura. A gente lixa a parede, aplica o selador acrílico. Vem com 2 demãos de massa corrida aqui, já vai ser mais do que o suficiente. E depois a pintura e fica show de bola. Então vão acompanhando aí. Aqui o bizu da construção você aprende na prática, né? As paredes aqui já chapiscadas. E a gente vai fazer o reboco dessas duas paredes aqui. Eu vou apresentar para vocês todo o passo a passo. Então, pessoal, o primeiro passo aqui, ó, é definir a espessura do revestimento. Então a gente bateu 2 pregos, tá? De um lado e do outro. E aqui a gente define a espessura, ó. Eu estou garantindo 15 milímetros, 1,5 cm. Aqui, ó, 2 centímetros tá aqui, 1,5. Basicamente é a espessura do dedo, tá? E aqui quando a gente estica ali em cima, o prumo ele vai bitolar a espessura do reboco embaixo. Então aqui, ó, quando eu desço o prumo,
e apoio na linha, eu consigo visualizar lá embaixo qual espessura o meu reboco vai ficar. Ó. Ele tá balançando um pouquinho, deixa ele parar. Vai pegar fininho. Vai pegar mais ou menos 1 centímetro embaixo. Mostra lá. Então a distância que ele está da parede é a espessura que vai passar embaixo. Tá? Então a gente faz isso dos dois lados. E o próximo passo... Então, ó, só para otimizar o vídeo. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado para confirmar a espessura. E eu vou esticar outra linha embaixo no prumo, tá? Então quando eu esticar eu mostro para vocês. Então pessoal, agora a gente já esticou a linha de cima e a linha de baixo. Mostra lá a linha de baixo. Aí agora a gente vai executar as taliscas, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o prumo, né? Ó, onde o prumo dá embaixo, a gente bateu o prumo de linha pra linha. Ó, eu tô segurando a talisca na linha em cima e o prumo lá embaixo, ó, certinho. Ó. Beleza? Da mesma forma o outro lado, tá? E agora a gente vai colocar as taliscas de acordo com a linha. Eu vou mostrar logo aqui a execução de uma talisca. Ô Anderson, pega uma colher de pedreiro pra mim, por favor. Fecha aqui. E uma desempenadeira. Então aqui, ó, com a linha esticada, a gente vai bater uma talisca, tá? Então não precisa muita massa, porque a gente bitolou para o reboco ficar fininho. A talisca é um pedacinho de cerâmica, ó. E aqui eu vou aplicar ela, ó, com base na linha. Ó. Aqui o excesso de massa. Então, ó, aqui, ó, ela tá rente com a linha. Pronto. Então essa é a nossa referência para fazer o nosso reboco. Essa aqui é a primeira, vou colocar outra aqui no tamanho da régua até o final e embaixo a gente segue a mesma posição. Quando tiver todas prontas eu mostro para vocês como é que ficou. Mas a técnica é essa, ó, a linha solta aqui em cima como referência. Dessa forma não tem como o nosso reboco sair do prumo. Não tem como, tá? É um trabalhinho que a gente tem no início, mas quando a gente finalizar o taliscamento é só encher a parede inteira e depois sarrafear com base nas taliscas, tá? Olha aí pessoal, primeira etapa executada. Colocamos uma talisca aqui em cima, outra ali embaixo. Uma aqui em cima, outra aqui embaixo. Uma aqui em cima e outra ali embaixo. Então desta forma o nosso reboco já está definido, né? A espessura. Ó, encostando a régua aqui. Com a régua encostada vocês vão perceber, ó. Olha a espessura do reboco. Vai pegar, ó. Reboco fininho, ó, fininho, né? Como é um revestimento interno, a norma pede de 15 a 20 milímetros de espessura. Aqui a gente tá deixando nessa faixa aí, tá? De 15 a 20. Porque o objetivo aqui é apenas regularizar a parede, né, e deixar a parede em condições do acabamento final, que é a pintura. Não tá tendo uma proteção, né? Porque a proteção é no revestimento externo. Porque recebe sol, chuva, umidade, e aí tem que ser no mínimo 20 até 30. Então aqui a gente regulariza a parede já no prumo, né? A regularização ela é uma espessura menor e isso facilita muito o nosso trabalho. Aqui, ó, já estamos... Tá um pouco escuro, mas aqui a gente já tá garantindo da outra parede, ó.
Bill tá ali batendo o prumo, vendo a espessura. Ó a espessura que ele garantiu. Ó a linha aqui, ó. Vejam que ficou fininho. Ó, fininho. Bate o prumo pra baixo, Bill, pra gente ver aqui como é que vai ficar lá embaixo. Bate aí, da linha pra baixo. Poderia ser de lá. Vai mais pra lá pra a câmera pegar melhor. É. Então, ó. Vejam lá o prumo. Ele tá alinhando o prumo com a linha. Vamos mais pra lá, Bill. Ainda tá perto. Aí não tá dando pra pegar direito, não. Ó, ele ajusta com a linha. Ó o prumo lá embaixo. Aí a distância que o prumo tá lá embaixo, ó, vai ser a espessura do revestimento. A gente vai aprumar a linha de baixo pelo prumo. Então é isso. Vai acompanhando aí, pessoal. Daqui a pouco a gente começa a encher essa parede. E a gente vai mostrar pra vocês todo o passo a passo. Então, pessoal, com as taliscas prontas, agora é só encher, né? Então a gente enche logo a parte da mestra, né? Como a gente tá aqui em Garanhuns, o clima é frio, isso não faz muita diferença não. Mas quando a gente tá, por exemplo, no Recife, que o sol é forte, a massa puxa muito rápido. Então a gente prioriza encher as mestras, né, que é entre as taliscas, porque vai secar logo, aí a gente sarrafeia, né, já fica com a mestra pronta. Depois enche o meio. Mas aqui em Garanhuns, o clima frio, a gente enche logo tudo, tá? Então o pedreiro Bill tá ali chapando massa. A massa aqui no Agreste é muito boa, porque a areia é uma areia muito boa de se trabalhar. Ela já tem a goma, né, o silt. Então já dá a liga boa para trabalhar na massa. Então Bill tá aqui chapando a massa, enchendo. Agora é encher a parede toda, não tem mais muita teoria não. O taliscamento define o prumo e a espessura. Agora é encher, tá? Ali, ó, o nosso amigo Ronaldo também enchendo, ó. Veja que ele enche, prioriza logo a mestra, né? Isso é um procedimento padrão para facilitar a execução. Outro detalhe, antes de encher, ó, veja que as paredes ela tá um pouco úmida, então a gente umedece a parede e também limpa, tirando toda a poeira, né? Então isso é importante para ter a aderência do reboco. E também evitar a retração. O que danado é retração? É quando a alvenaria absorve muito rápido a água, né, da massa, e a massa começa a rachar por falta de água. Então toda a argamassa ela precisa da umidade, né, para petrificar, para ter o processo de cura. Ok? Então aqui a gente vai enchendo. Não precisa botar não, né? Vá acompanhando aí. Olha aí, pessoal, estamos aqui, ó, já enchemos a metade dessa parede aqui. Essa outra parede já está toda cheia. Ali onde a gente não encheu vai ter uma porta e teremos que quebrar depois. Falta só aquele pedacinho ali em cima, tá? E basicamente depois de encher a gente aguarda a massa puxar, tá? Então quando a massa puxar é que vem sarrafiando. Ok? A gente tenta ter um cuidado de encher um pouco acima da talisca, né? Deixando a massa um pouco acima, para que na hora de sarrafiar não fique muito buraco, né? Porque a régua, o processo de sarrafeamento, a régua ela vai retirar o excesso de argamassa, né? Cortando. Aí essa argamassa vai sair, vai cair no chão, né? Então quanto melhor ficar cheia a parede, menos argamassa a gente desperdiça, né? Cai no chão e também evita um retrabalho depois de fechar os buracos. Tá certo? Então tá faltando só aquele pedaço ali pra gente terminar cheia. Vamos almoçar. E no retorno do almoço a massa provavelmente já vai estar em condições de sarrafear e desempolar, né? Que é o processo de finalização do reboco. Então a gente desempola e a gente sarrafeia com a régua, desempola com a desempenadeira e depois passa a bucha. Aí pronto, aí fica no acabamento que eu mostrei pra vocês, né, na parede já pronta, ok?
Então, vamos visualizar aqui mais um pouquinho o processo da cheia, né? Nosso mestre aqui vai encher a parede. Ali já ficou numa posição em que um meio que tá atrapalhando o outro, aí Ronaldo tem que virar isso. O pedreiro ele tem que saber chapar a massa dos dois lados, né? Porque tem situações que você vai ter que inverter o lado. Então é importante praticar os dois lados da chapada. Aqui a gente tem um profissional que já trabalha já há 15 anos, né? Que é Severino Bill. E ali Ronaldo. E Ronaldo tá começando agora. Já tem uma experiência em obras. Fez um curso de pedreiro. E agora ele tá se aperfeiçoando aqui, né? Já é um pedreiro formado. Só tá faltando a experiência. E a experiência a gente só adquire executando, né? Então ele tá aqui executando e aperfeiçoando as técnicas para adquirir a experiência necessária. Tá certo. Tá. O almoço já tá pronto ali, estão chamando. A boia já tá na mesa. Então, a gente já tá se organizando aqui para almoçar, né? Aqui, ó, aproveitando, compartilho com vocês aqui a caixinha, ó, que já tá quase no ponto de acabamento. Vejam como ela fica certinha. E aqui eu tô chumbando agora esse quadro de disjuntores. Aqui, como pega muita massa, tem que esperar secar um pouquinho para depois desempolar. Aqui vem a dica. Essa parede tá no prumo, então não precisa aprumar a caixinha, é só medir aqui o paralelo, ó. 32 em cima. E aqui embaixo também vai garantir aqui embaixo, ó, 32. Em cima e embaixo já era. Então aguardar ela puxar um pouquinho aí para depois eu dar o acabamento final. Isso aqui é o quadro dos disjuntores da parte elétrica. Tem isso aí, pessoal. Vai acompanhando, ó, aqui é uma caixinha já desempolada. Deixa eu aproveitar e dar o acabamento aqui nessa caixinha para mostrar para vocês. Ó, com a bucha, a gente vem aqui, ó, com a bucha e alisa a superfície, deixando a mesma no alinhamento. A bucha não pode estar muito úmida, né? É um pouco úmida, que a gente vai dando o acabamento. Aqui eu estou segurando e executando, ó, mais, ó. Vejam como fica bem certinho. Show de bola. Prontinho. Essa aqui ainda precisa secar mais um pouquinho para poder dar o acabamento, ok? Então estamos aqui direto da obra, no município de Garanhuns, executando aqui o nosso sonho e compartilhando com vocês as dicas necessárias para que vocês também possam realizar o sonho de vocês de ter a sua moradia, né? Sua casa própria, sair do aluguel. A gente sabe que é pesado. Então, com força de vontade e persistência, tudo é possível, né? Tudo é possível. Tá aí, Ronaldo também terminou a casa dele agora recentemente, tá em fase final. Ele também pôde executar parte da casa dele, ajudar, né? E é isso. Então depois eu volto para mostrar para vocês a finalização da parede, tá, pessoal? Para o vídeo também não ficar muito longo. Aí, pessoal, já enchemos aqui, ó,
começou já a sarrafear de leve. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que faz o sarrafeamento, ok? Essa parede já tá cheia, já estamos enchendo essa aqui. E vamos que vamos. Pessoal, com a estalisca no lugar, ó, é só encher, tá? Massinha boa, massa nela. Chegou o cimento. Minha galera já pergunta lá na mesa. Chegou o cimento pra obra. Massa boa, pessoal. A gente tá aqui no Agreste Meridional, Garanhuns, areia boa. Areia com liga. É isso aí. Então, pessoal, agora ó, vamos começar aqui o sarrafeamento. Se vocês observarem, ele tem que encostar na cerâmica de baixo e na cerâmica de cima, tá certo? E o movimento é esse, é com a quina da régua, criando a mestra, tá? Então o movimento de vai e vem, ele vai criando a mestra, né? Que é a referência para sarrafear o rebô. Então aí é a mestra. Veja como ela fica. Agora ele vai sarrafear o outro lado. Aqui, ó. Essa é a mestra. É o sarrafeamento entre as estaliscas, tá? Agora ele vai sarrafear o outro lado, a outra mestra. Então, aquela parede lá já está desempolada. Ali vai começar a passar a bucha. Eu terminei que eu não mostrei para vocês o processo de sarrafeamento, porque eu estava enchendo essa parede, tá? Mas veja que ali ó, já está desempolado, ó. Falta só passar a bucha. Então acompanha aí essa parede aqui, eu vou mostrar integral o acabamento dela para vocês. Então ele está sarrafeando com base na mecha lá, ó. A madeira ali embaixo está atrapalhando um pouco, faz parte, né, do processo, ela está amarrada. Amarrada? É. Essa é a mestra. Ainda sai um bocado disso. Então aqui é o sarrafeamento da mestra. Ó pessoal, depois que a mestra tá pronta, ele vem sarrafeando no sentido horizontal, tirando o excesso até chegar no nível da mestra. Vai sair na massa até chegar no nível. Sempre a quina da régua, de cima para baixo fica melhor, porque a gravidade ajuda, né? Eu vou me afastar um pouquinho para ficar mais fácil entender. Olha aí, pessoal, então aqui agora vem o sarrafeamento da parede como um todo. As duas mestras já prontas, ó, ali é uma e ali é outra. Aí agora ele vem com a régua deitada, puxando a parede toda.
A massa puxou bem, aí fica um pouquinho mais pesado, mas a vantagem é que só sai o necessário, né? A massa não vai criar tanto buraco e depois de sarrafiado já fica pronto. Então, ó, de cima para baixo, de baixo para cima. O negócio é apoiar a régua em um lado, inclinar ela levemente e a quina vai cortando a massa até chegar no nível da mecha. Faz um pouco um lado, depois vai para o outro para não perder a referência, né? Ele vai verificando se a régua ficou numa posição adequada. Processo de sarrafeamento. Beleza? Eu vou dar uma pausinha. Quando ele terminar de sarrafear, eu mostro pra vocês o resultado. Ó, pessoal, aqui ó, já tá sarrafeado, tá? Vejam a régua como fica, ó. Bem coladinha, de cima a baixo. Todos os lados. Esse é o objetivo do sarrafeamento, ó. Esse é o objetivo, né? Garantir o prumo, a planicidade da parede. Aí agora a gente vai vir com um acabamento. Então ele vem com uma massinha molinha, fechando os furos, tá? Esses furinhos que fica, que é normal. E desempolando. Então quando vai desempolando, a gente vai atingindo esse resultado aqui, ó. Ó, tem uma parede já desempolada. Ok? Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que faz o desempolamento. Aí, pessoal, depois de sarrafear, a gente vem com a massinha tapando pequenos furos que ficou, né, devido à sarrafeada. Sempre é comum, sempre a régua tirar um pouco mais, a massa encaroçar na hora da régua e sair, fazer uns pequenos buracos. Então antes de desempolar a gente cobre, né, fecha. Às vezes até um próprio local que faltou massa mesmo, também aí a gente preenche, tá? Então é extremamente natural esse processo e necessário para que no final a gente tenha um acabamento excelente, né? Depois ele passa a régua novamente de leve, só para igualar tudo. E depois disso começa o trabalho de acabamento. Então percebam que um reboco ele dá trabalho, né? Tem vários processos. Começa por uma alvenaria bem executada, bem feita. Depois o chapisco. Depois do chapisco vem o taliscamento. Depois do taliscamento vem a mestra, né? Entre cada etapa sempre limpar a parede, umedecer a parede. Depois da mestra vem a cheia. Depois da cheia o sarrafeamento. Depois do sarrafeamento vem a camada final de ajuste, né? Fechando todos os pequenos buraquinhos, todas as falhas. Depois disso vem o desempolamento com a desempenadeira. E por último ainda passa a bucha. Então tem várias e várias etapas, né? Para no final o reboco ficar padrão, né? Ficar num acabamento padrão. Ok? Olha aí, pessoal, depois que passou a massinha, aí vem passando a régua de leve para sair só o excesso.
o excesso de massa para ficar totalmente em condição de desempolar. Então, passa nos dois sentidos, tanto no horizontal como no vertical, e vai tirando o excesso de massa. Então, veja que a parede vai ficando toda por igual, sem muito buraco, né? O objetivo é esse, que a parede fique totalmente plana e sem muitos buracos. Claro que um buraquinho ou outro sempre vai ficar aí com a desempoladeira, que a gente vai deixando, retirando, né, todos os buracos. Então, vejo que ele passa nos dois sentidos para garantir totalmente a planicidade na parede. Agora, depois que passa a régua novamente, ainda vai tirar os pequenos buracos que porventura ainda permaneceu, né? Sempre fica um buraquinho ou outro. Para começar a desempolar. Então, pessoal, agora a gente vai desempolar, ó, água e com a desempenadeira movimentos circulares. Bastante água, porque é a hidratação que vai criar a nata de cimento, que vai preencher todos os furinhos e deixando a superfície bem plana. Ó, ajeitando a quina, o encontro entre as paredes, para ficar bem retinho. Esse é o processo de desempolar. Aí, pessoal, o resultado, ó, desempolando. Ainda falta a bucha, né? Então, ó, molha a parede e vem com a desempenadeira, ó. Movimentos circulares. Tenta seguir sempre a mesma rotação. Se você está no sentido horário, mantenha o sentido horário, porque dessa forma você evita arranhar muito a parede. Quando você inverte a posição da desempolada, você desfaz, né, o que você fez. Então mantém sempre no mesmo sentido. Ó, de pertinho para vocês acompanharem todos os detalhes. Ó. Observem que a desempenadeira ela vai espalhando a nata de cimento, deixando a superfície toda lisinha. Aí. Claro que aqui ainda não é o acabamento final, né? Falta a bucha. Mas vocês já percebem que o resultado já fica numa condição satisfatória. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu mostro a parede toda desempenada e o processo de passar a bucha. Olha aí, pessoal, agora o acabamento final, ó. A buchinha, beleza? Então vejam que já está desempolado. Agora a buchinha deixa a superfície no capricho final, né?
como é areia e cimento, não tem como fazer milagre, né? Vale salientar que o reboco, ele não supera a massa corrida, tá, pessoal? Claro que um reboco caprichado, que é o caso desse aqui, você vai economizar no processo de pintura. Qual o processo padrão da pintura? É uma mão de selador acrílico, de 2 a 3 demãos de massa corrida PVA, né, que é ambiente interno, massa acrílica para ambiente externo, e de 2 a 3 demãos de tinta. Aí vai depender também da qualidade da tinta. Então, com um reboco desse aqui, uma demão de massa corrida já fica praticamente bom. A gente lixa e na segunda demão a gente só vem realmente fazendo retoque. A gente não necessita de uma segunda demão completa de massa corrida. Então essa é a vantagem, né? Eu consigo economizar na massa corrida. E se, claro, o cliente desejar aplicar uma tinta com acabamento fosco, a gente lixa essa parede aqui, aplica o selador e a tinta. E a gente realmente não vai ver tanto defeito, porque a tinta na cor fosca, né, no acabamento fosco, ela disfarça o defeito. E você percebe que a parede fica lisinha, ó, fica brilhando, tinindo. Então, valoriza a economia da pintura. Que vai ser o caso daqui. Eu não vou aplicar massa corrida. O objetivo aqui, né, é realmente aplicar uma tinta fosco, acabamento fosco. Então a gente vai queimar com selador e 2 demãos de tinta fosco, já era, vai ficar show de bola, ok? Então com isso a gente finaliza mais um vídeo no canal. Então, ó, finalizamos aqui mais um vídeo no canal. Gostaria de agradecer aqui a participação de Bill Severino, pedreiro topado, meu amigo, lá de Paulista, tá? Região metropolitana do Recife, a minha cidade. Estamos aqui em Garanhuns. E ó, o resultado é esse, ó. Você percebe que fica um resultado de excelência. Amanhã a gente vai fazer essa parte de baixo aqui, né, desmanchar o andaime e fazer a parte inferior. Então, galerinha, obrigado aí por assistir mais um vídeo do Bizu da Construção, trazendo informação para você, autoconstrutor, estudantes da área da construção civil, né, pessoas que querem adquirir conhecimento na área para realizar o sonho da casa própria, né? Então aqui você aprende, viu? Aprende na teoria e na prática. Já são aí quase 9 anos atuando no setor da construção civil como instrutor, né? Como professor. E aqui construindo o meu lar, tá certo? E compartilhando com vocês. Então um forte abraço. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos todas as dicas que a gente passou aqui para você. Valeu, que Deus abençoe a vida de todo mundo.